You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa O Perfil do Treinador aqui na Quarentena da Bola. De resto, é o regresso também deste programa, que ficou com muitos adeptos durante a primeira fase da quarentena. Foi conhecido na altura em que nós começamos a ouvir todos os treinadores da Liga Pro. Felizmente, alguns deles já estão nesta altura na Primeira Liga, outros, entretanto, chegam ao campeonato e temos a oportunidade de os conhecer também um pouquinho melhor, apesar de aqui na quarentena eu sempre ter feito esse esforço de ouvir treinadores de todos os patamares, da elite até ao futebol distrital, futebol de formação, futebol feminino, etc. No entanto, é com grande prazer que recebo aqui o Filipe Cândido, pela sua história de vida, o seu percurso desportivo, como jogador e como treinador. Vamos falar disso tudo, e agradecer-lhe por ter sido o primeiro e por ter dito imediatamente que sim. Filipe, é um prazer receber-te hoje aqui na Quarentena da Bola. Não, o gosto é meu. Antes de mais, queria obviamente agradecer o convite e ao mesmo tempo elogiar e deixar aqui uma palavra também para ti pelo programa, acima de tudo, pelos conteúdos que nos foram possíveis durante um tempo difícil de ter a oportunidade de ver, de ouvir e acima de tudo de refletir e de aprender, e portanto acho que essa foi uma tremenda iniciativa tua neste caso, e portanto queria ao mesmo tempo elogiar por esse facto. Muito obrigado, Filipe, são palavras que significam muito para mim. Aliás, foi por isso que eu decidi regressar, exatamente por esse contexto. Filipe, vamos então arrancar, e eu gostava eu fiz, como faço sempre, muitos telefonemas para amigos em comum, alguns ex-jogadores teus, outros ex-colegas teus, e pessoas que te conhecem bem e que me foram contando aqui algumas coisas, portanto, que eu vou lançando ao longo do programa, e uma delas que me contaram é que ganhamos aqui um excelente treinador, que está a fazer o seu caminho de forma bonita, chega agora ao futebol profissional como treinador. Acho que se perdeu aqui um treinador de educação física, não é? Contaram-me que tu inicialmente estavas para aí virado, só que depois há ali um chamamento, não é? Podemos dizer assim, ainda por cima depois tens Júlio Garganta, Vítor Frade, José Guilherme no caminho, e percebeste que afinal o tal chamamento de educação física era mais para o treino daquilo que te apaixonava, que era o futebol. Sim, ou seja, bom, nós antes de tudo, todos nós temos uma história, e eu penso que eu acho que é toda essa história na nossa vida e depois acima de tudo também no futebol que nos vai moldando e que nos vai influenciando e que nos vai fazendo ir tomando algumas decisões na nossa vida, que desde que a gente sinta que vai à procura daquilo que mais gosta de fazer e que mais prazer nós sabemos que vamos tirar, e portanto penso que a minha será sempre a minha, e foi essa, que se calhar algumas pessoas conhecem melhor. É verdade que ou seja, essa paixão pela educação física vem de miúdo, a paixão pelo futebol vem também muito cedo, por um contexto familiar ligado ao fenómeno, por intermédio do meu pai. O meu irmão também foi jogador, e é mais velho do que eu, e era jogador do Sporting na altura. O meu pai era jornalista também. E, portanto, nesse sentido, nós, muitas vezes, o meio é influenciador daquilo que são os nossos gostos na vida, e, neste caso, o futebol acaba por aparecer dessa forma. A educação física era qualquer coisa que eu também me sentia a gosto, quando era mais pequeno, porque tinha facilidade e gostava, e, portanto, era qualquer coisa que me fazia sentir bem. Nesse sentido, paralelamente àquilo que foi o meu desenvolvimento enquanto jogador
que desde os 7, 8 anos entrei para o Sporting na altura, e me fui desenvolvendo como jogador e ao mesmo tempo também como pessoa. Procurei sempre ter bons desempenhos naquilo que a escola dizia respeito, e sempre pensei que a educação física era qualquer coisa que me dava prazer. Obviamente que ao longo do tempo fui percebendo que se calhar não era bem a educação física e havia qualquer coisa dentro de mim que me dizia que era uma paixão muito grande pelo treino de futebol, porque era na realidade aquela grande paixão que tinha. Eu recordo de ser com 13, 14, 15 anos, mesmo na formação do Sporting, a partir de determinada altura, era um pouco chato para os treinadores, porque questionava muito aquilo que eram os exercícios que eles na altura já faziam, e porquê, e para quê. E na realidade, como fui tendo sempre sucesso escolar, há uma altura que consigo entrar na Faculdade de Desporto do Porto. Foste à procura disso também, não é? Especificamente. Sim, ainda que na altura até fosse jogador de Primeira Liga, e se calhar poucas pessoas pensavam dessa forma, eu sentia que podia ocupar os meus tempos livres com outros interesses, e neste caso era um interesse muito meu, ou seja, recordo-me de ter treinos em Vidal Pinheiro, no Salgueiros, que é próximo da Faculdade de Desporto, às 10 da manhã, mas antes já tinha tido uma aula de basquete, por exemplo, com o professor Tavares, ou assim, ou seja, ia fazer uma aula e a seguir ia para o treino, e portanto, durante ali um pequeno período nessa fase inicial, eu sim, conciliei aquilo que era a academia, neste caso, com o futebol profissional. Depois senti que tinha que congelar a matrícula e foi o que fiz para me dedicar mais a 100% no que diz respeito ao próprio jogo, mas confesso que a partir daí, desde a entrada ou seja, na universidade, tudo muda, nomeadamente no que diz respeito àquilo que é o entendimento do jogo e do treino, principalmente pelo gabinete de futebol quem viveu aquele gabinete durante aqueles anos. Incrível. Eu sinto que fui um privilegiado e que tive essa felicidade, principalmente por todo o conhecimento que foi possível e principalmente pela humildade que todos os professores desse gabinete também foram manifestando, a forma como nos procuravam instruir e dar a conhecer o que era o jogo e o treino, sem esquecer todas as outras disciplinas e todos os outros professores que naquela faculdade eram muito exigentes e que tenho a certeza que fizeram de nós melhores alunos e, neste caso, eventualmente melhores treinadores. E, portanto, há muita gente que saiu influenciada. Nós temos muitos casos de gente muito conhecida que saiu muito influenciada positivamente por essas pessoas. E eu penso que não fugi muito à regra, penso que, apesar de tudo, muda um bocadinho o paradigma, porque o ser treinador agora, ou seja, tendo em conta tudo aquilo que foi a minha experiência vivida, e eu baseio-me muito naquilo que foram as minhas experiências enquanto jogador, e vou muito atrás daquilo que são sensações. No entanto, quando entro na faculdade à procura de conhecimento, nomeadamente na área do treino, e à procura de um tipo de treino, confesso, um pouco diferente daquilo que hoje em dia tenho na minha cabeça e aquilo que quando digo vamos exercendo. Porque se calhar todo o meu trajeto enquanto treinador também não pode ficar dissociado principalmente de um treinador que trabalha comigo há muitos anos, que é o professor Helder Fonseca, que também passou pela Universidade do Porto, e também o professor Pedro Silva, que estão comigo desde a primeira hora, e que são duas pessoas que eu tenho que fazer aqui uma referência sempre que apareço, porque são três que, no fundo, é como se fossem não é? Uma unidade. É isso, e portanto, eventualmente eu possa ser o rosto de três cabeças a pensar o treino e o jogo, e obviamente, eventualmente, a última ordem será a minha, mas que são duas pessoas que eu não consigo dissociar daquilo que tem sido o meu e o nosso, neste caso, o nosso trajeto. Ora bem, dizer aqui ao Gonçalo Sousa e a todos que, claro que sim, que podem fazer perguntas, aliás, devem. Nós vamos passar aqui em revista a carreira do Filipe e depois, obviamente, quando chegarmos ao Mafra, vamos falar mais da atualidade. Há aqui já perguntas muito interessantes. Estamos neste pontapé de saída da carreira, que depois teve o Sousense, ali o Passos Ferreira também, o Salgueiros, a União de Leiria, agora o Mafra, chegado ao futebol profissional, mas ainda nesta primeira fase e com esta influência do gabinete de futebol da Faculdade de Desporto,
há muito daquela ideia da periodização tática naquilo que tu és como treinador, pegaste nisso e adaptaste àquilo que são as vossas ideias também. Como é que isto influenciou também? Porque muita gente que passou ali por Vítor Frade, por exemplo, acaba marcado de uma maneira ou de outra, não é? Sim, ou seja, eu passo a explicar um pouco daquilo que é, enfim, aquilo que era a minha ideia antes de entrar na faculdade, aquilo que foi o processo que todos falam e que quando chegam passam 6 meses a patinar um pouco e sem entender quase que parte daquilo que o professor Frade nos explicava e procurava dar a conhecer. Na realidade, eu ia convencido de que teria que ter uma capacidade muito grande a nível do treino e que nós também o temos que ter a nível de fisiologia, a nível de tempos, a nível das biomecânicas, todas as outras disciplinas que eu penso que acabam por ter uma influência também positiva em todos nós, pelo conhecimento que nos aporta. Mas, acima de tudo, foi uma mudança de paradigma, ou seja, é óbvio que foi uma influência mesmo muito grande e determinante naquilo que é o meu e o nosso processo de treino, nomeadamente porque ou seja, eu passei a olhar primeiro para o jogo e em função daquilo que são as nossas intenções para o nosso jogar, procuramos ter um processo adequado e procuramos treinar o jogo. E treinando o jogo, estamos sempre muito mais perto de ter uma equipa inteira a saber aquilo que tem que fazer em campo, todas as funções que tem que desempenhar, e quando estão todos a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, e quando o processo é igual para todos, não só os 11 estão conhecedores daquilo que têm que fazer lá dentro, mas como todo o plantel está conhecedor daquilo que tem que fazer. E, portanto, eu quando penso no treino, nunca posso dissociar o treino do jogo e, portanto, foi isto que disse inicialmente. O treino depois, para mim, a intensidade e concentração, e a intensidade será sempre intensidade máxima relativa, porque nós procuramos em cada exercício contextualizar aquilo que em cada momento queremos ver aparecer no nosso jogar, mas que está sempre balizada por aquilo que é o desempenho em cada exercício e mais do que por aquilo que são as cargas. Ou seja, nós procuramos ir, ou seja, desta forma, orientando o nosso processo. E depois, concentração. Concentração, porque a concentração também se treina. E nós, muitas vezes, temos que procurar que o nosso jogo seja cada vez mais intuitivo. Há qualquer coisa que eu digo constantemente, que nós nunca podemos deixar de jogar, porque muitas vezes os treinadores gostam de incutir as suas ideias nas suas equipas, mas nós temos que ser o mais competentes possível para que a nossa equipa consiga de forma intuitiva jogar o jogo que a gente quer que eles joguem. E que muitas vezes... Quase sem notarem, não é? Ou de forma quase automática, não é? Sim, o automático não é concretamente a melhor palavra, porque o jogo para mim é tomada de decisão e relações entre os jogadores. Sim. E nós, dentro daquilo que é o processo de treino, procuramos que eles depois, dentro do jogo, tomem as melhores decisões em função daquilo que são as ideias que nós queremos ver para a equipa, porque no fundo depois são os jogadores que estão a jogar e não são os treinadores. Eu digo isto muitas vezes, o futebol devia ser jogadores só jogadores, e porque eles é que são os verdadeiros intervenientes e eventualmente eu não tenho dúvidas do que estou a dizer, porque se agora até estou aqui a conversar contigo, devo a todos os jogadores que passaram pelas minhas mãos, porque foram eles que foram tomando as melhores decisões dentro de cada jogo e que dessa forma fomos procurando vencer mais vezes do que aquelas que não conseguimos, e porque no nosso trajeto só há uma, que é vencer. No meu caso, eu também penso que teremos sempre que decompor uma palavra que é jogar bem para ganhar, e porque quando jogamos bem estamos sempre mais perto de o fazer, ou seja, eventualmente jogando bem estamos mais perto de ter mais oportunidades do que os nossos adversários, tendo mais oportunidades do que eles e estando mais perto e procurando fazer chegar a bola a zonas mais perto de finalização aos nossos jogadores da frente, com a criatividade que muitas vezes eles têm, depois acabamos por estar mais perto de vencer os jogos. E, portanto, é um pouco dessa forma que eu olho para o jogo e para o treino neste momento, que nós olhamos para o jogo e para o treino, porque lá está, não posso dissociar a minha pessoa de quem me tem acompanhado desde a primeira hora, e naturalmente
por isso posso dizer que foi uma influência brutal na minha vida, naquilo que são as minhas ideias, as nossas ideias enquanto treinador, e portanto devo muito àquele gabinete, ao professor Vítor Frado, ao professor Garganta, ao professor Natal, portanto todos eles foram sem dúvida a esse nível marcantes, portanto naquilo que eu possa dizer sobre o meu trajeto enquanto treinador. Filipe, e já vamos continuar nesse trajeto, fazendo aqui uma chamada já àquilo que foi a tua carreira como treinador, que tem ali a formação no Sporting, aquela passagem pelo Real Madrid, ainda hoje via que estavas numa equipa com Cambiasso, é tu e etc. E tiveste Capelo e tiveste Josualdo Ferreira, aliás falávamos em off antes de começar, foram mais de 30 treinadores, portanto obviamente desses 30 alguma coisa ficou, mas houve algum que te marcasse especialmente, ou vários que te marcassem, que tu fosses naquelas questões que ias levantando, que referias há pouco, começando a construir essa ideia, essa intuição, essa inquietação de que poderia estar ali o teu caminho depois? Não, sim, sem dúvida. Eu penso que nós procuramos beber um pouco de tudo aquilo que foram as vivências que tivemos com essas pessoas. Ou seja, a partir do momento que passei a treinador, houve algumas máximas que eu fui tendo, e acima de tudo, porque muitas vezes nós caímos às vezes no erro de criticar o que foi feito, etc. Muitas vezes, muitos daqueles treinadores que eu fui tendo, se calhar procuravam fazer aquilo que era o conhecimento que tinham na altura, que eu penso que o treino e o jogo teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Portanto, aquilo que foram fazendo foi sem dúvida, de certeza absoluta, aquilo que sabiam e que era eventualmente bem feito para a época. E por esse motivo, há uma máxima que eu tenho, que é respeitar muito esses treinadores. Muito, muito, muito. E porque eu sei que um dia serei eu, se Deus quiser, ser mais velho como treinador, e que eu acho que às vezes também, ou seja, a idade acaba por ser uma forma de conhecimento pelas vivências que foram tendo, que eventualmente nós mais novos não temos, e por isso eu tenho um respeito muito grande por todos eles, e é dessa forma que eu, até em cada jogo, vou tendo um respeito muito grande pela equipa técnica adversária, mas acima de tudo, por esses treinadores que agora eventualmente estão, enfim, mais velhos, como eu também estou, mas que nós os temos que respeitar, e depois, obviamente, quando muitas vezes me fazem essa pergunta, nós tendemos naturalmente mentalmente a vir alguma ideia logo, não é? Sim, e acima de tudo a conversa flui muito para... Eu sou adepto do Guardiola, do Mourinho, desses treinadores, em termos de influências. Eu sou muito sincero e procurei ter e refletir muito, e aquilo que foi o meu trabalho académico também final foi nesse sentido, procurando refletir em função de todos os treinadores, da forma como eles pensavam o jogo, como pensavam o treino, o que é que muitos deles pretendiam, a forma de comunicar, a forma de liderar. Eu refleti mesmo muito sobre todos eles. No entanto, e quase que agradecendo a todos eles também terem alguma paciência nos momentos para maturar enquanto jogador, que também era preciso, sinto que há alguns treinadores que foram referências maiores para mim, pronto, e muitas vezes porque criamos ligações, laços e afetos, e portanto há um que eu não posso esquecer jamais, que é o Mr. Manuel Fernandes, porque foi ele que de alguma forma também me lançou na primeira divisão, no Vitória de Setúbal, e que é uma pessoa que eu nutro um carinho muito especial por ele, para além de todo o passado que ele teve como jogador. Portanto, ele enquanto treinador foi alguém que me marcou, e acima de tudo pela pessoa que demonstrou sempre ser. Depois tive um treinador que foi o professor Josualdo Ferreira, nomeadamente na seleção de Esperanças e na seleção de Sub-20, que foi sem dúvida... Foste ao Mundial em 99. Sim, em 99 na Nigéria, mas que foi sem dúvida um treinador que me marca na altura, porque foi provavelmente dos primeiros a procurar usar a imagem para fazer de nós melhores jogadores. E eu isso não esqueço. O professor tentava fazer de nós melhores jogadores, que é qualquer coisa que eu hoje em dia... Está a ensinar, que ele não tem problema em dizer que gosta de ensinar, não é? Ele teve aqui na Coreia a dizer que se sente feliz a ensinar os jogadores, independentemente da idade que eles tenham. Sim, eu lembro-me e recordo-me que foi dos primeiros treinadores
preocupado com aquilo que era a orientação dos apoios, quer defensivos, quer ofensivos, a forma como nós conseguíamos receber entre linhas, orientado para onde queríamos direcionar as nossas ações seguintes. Recordo até uma história com ele, que foi antes de ter feito um golo ao Boa Vista, na altura na Primeira Liga, e que na segunda-feira, ou seja, na segunda-feira no estágio, a primeira coisa que ele me diz foi, ainda mais de dizer quem é que te ensinou a receber a bola daquela maneira. E foi ele, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu só consigo fazer aquele gol naquele momento porque orientei os apoios, olhei por cima do ombro, percebi onde é que andavam os centrais e imediatamente direcionei a ação e fiz um gol na altura. Trabalho feito em contexto de seleção que depois se reflete em clube. Surtiu efeito, sem desprimor, obviamente, para o meu treinador do Salgueiros. Claro. Trabalhávamos muito bem, na altura até era o Dito. Infelizmente, recentemente nos deixou e foi uma tristeza muito grande, pelo menos para mim foi. Mas pronto, tenho nomeadamente outro treinador que tive a oportunidade de trabalhar com ele e que a partir daí ficámos, embora a gente já se conhecesse antes enquanto adversários, enquanto jogadores, depois ele passou a ser meu treinador e convenceu-me na altura a ir para o Lourosa, que foi o Pedro Martins, e que é também uma referência para mim na forma como consegue liderar os grupos, na forma como consegue entrar na cabeça dos jogadores, na forma como conseguiu, se calhar foi dos poucos treinadores que conseguiu fazer com que eu desse carrinhos no pescoço de alguns adversários, e portanto isso diz bem da forma como nós entrávamos em campo, derivado daquilo que era a comunicação que ele tinha connosco. Que nos contagiava. Que nos contagiava com uma paixão, com uma alma muito grande, e eu acho que isso nunca pode ficar dissociado de uma equipa de futebol. Portanto, acho que uma equipa tem que ter essa alma, tem que ter essa paixão dentro de campo, e ele, não só por aquilo que aportava ao jogo, os seus conhecimentos do treino e do jogo, mas acima de tudo pela forma como comunicou. Mas enfim, não quero ser injusto para todos os outros, que muitos deles também acabaram por ser importantes, mas foram tantos. Em 30 e tal era difícil depois também abarcar todos, mas há sempre... Era complicado. Queria só deixar aqui também, já que estamos a falar disso, e porque não posso esquecer os meus primeiros treinadores no Sporting, o Mr. César Nascimento e o Osvaldo Silva, porque foram os primeiros, mas porque foram, eventualmente, aqueles treinadores que até pela idade que tinham eram quase nossos avós e que nos foram transmitindo na altura... Valores também, não é? Sim, valores incríveis no nosso crescimento enquanto miúdos pequenos, mas também enquanto jogadores, e a liberdade que nos davam para nos podermos divertir com o jogo, que eu acho que isso muitas vezes hoje em dia não pode nem sempre ter feito na formação, e que se calhar foi também por essa forma de eles pensarem o treino e o jogo na altura, que pode ter feito emergir, para além da seleção que era feita obviamente pelo Sporting, mas que possa ter feito emergir uma série de jogadores que hoje em dia, enfim, toda a gente sabe que foram bolas de ouro e botas de ouro e os melhores jogadores do mundo, e portanto queria também deixar uma palavra para eles, porque acho que foram também foram os primeiros e foram dois treinadores também muito, muito marcantes, eventualmente também até na paixão com que eu hoje em dia tenho pelo treino e pelo jogo. Antes de avançarmos, Filipe, enquanto estamos aqui a falar dos ex-treinadores, deixa-me perguntar algo que é curiosidade minha, porque eu li uma declaração tua e já agora dizer, eu assisti durante 3 semanas a treinos deste senhor, mas já na fase final da carreira na China, estou a falar de Fábio Capello, obviamente, e tu a certa altura disseste que se tivesse já tido tudo que o Fábio tinha, quando tiveste gol do Real Madrid, provavelmente já não eras treinador. Ora, explica-me lá isto, apesar que eu tenho mais ou menos ideia a que é que te referes, mas não deixa de ser uma frase curiosa. Sim, eventualmente não deixa. Aquilo que eu penso é que os tempos mudaram, os tempos são outros. Fábio Capello e os jogadores também. E a mentalidade do próprio jogador também. Eu acho que nós enquanto treinadores, temos que muitas vezes também nos saber guiar por aquilo que vão sendo... Acima de tudo, temos que, na minha opinião, ter um conhecimento muito grande daquilo que são os interesses dos próprios jogadores, hoje em dia. E temos que saber manejar muito bem tudo aquilo que são esses próprios interesses, porque se o futebol para mim são os jogadores, nós temos que perceber que se os jogadores também não estiverem bem, e é uma realidade, muitas vezes as equipas e os clubes podem não estar bem, porque eles no fundo acabam por ser o motor de todas as equipas.
Quando eu me refiro a isso, refiro-me a alguma disciplina, obviamente. Um tipo de disciplina que era, enfim, se calhar se fosse usada hoje em dia, eventualmente muitos dos jogadores, se calhar alguns, desistiam de jogar futebol. Porque era uma dureza muito grande. Ali... não se preocupa que as pessoas percebam que ele está chateado. Isso chamou-me a atenção. Aliás, eu lembro-me de olhar e pedir para tirar uma fotografia no final de um treino e ele disse: eu não sou modelo, sou treinador, portanto saiam da minha frente, porque o treino tinha corrido muito mal e ele estava muito chateado e portanto fez questão Sim, tinha uma forma de estar muito própria, que teve o sucesso que teve, e portanto quem sou eu para estar a falar de Fábio Capello, que ganhou tudo no mundo do futebol e no jogo, e portanto é alguém que tem uma história incrível e vai ficar marcado para sempre na história do futebol. Mas lá está, eu penso que os tempos também muitas vezes acabam por ser diferentes. A nossa exigência tem que ser máxima sempre, e eu isso, ou seja, posso dizer que quem trabalha connosco, principalmente comigo, há momentos para tudo, e é um pouco isso que eu muitas vezes me refiro, e que o espaço dentro das 4 linhas é sagrado. Ou seja, se nós sabemos que podemos vencer o jogo começa a ser vencido, ou seja, ganho no início de cada treino, no primeiro treino de cada semana. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, e a partir do momento que entramos é que para mim é entrar no templo sagrado, e é ali que se começam a vencer os jogos, é ali que todos os jogadores passam a ser melhores jogadores. E quem não estiver dentro desta linha, comigo pelo menos não está na linha certa, não está no caminho certo. E acima de tudo porque o jogador também tem que entender que se nós fazemos ou temos este tipo de atitude, e principalmente eu porque passei por muito, e posso dizer que eventualmente levei bastantes pancadas, se assim se pode dizer, durante o meu trajeto enquanto jogador. A minha única preocupação é fazer dos meus jogadores melhores jogadores no dia seguinte. A única preocupação. E por isso, quando eu sinto que algum jogador não está evoluir também, ou nesse caminho, comigo tem algumas dificuldades, mas obviamente que eu prefiro sempre falar primeiro com o jogador e alertá-lo e procurar encaminhar para aquilo que é o trabalho que eles têm que ter diariamente, se quiserem na realidade ser melhores. E, portanto, foi assim desde a primeira hora, independentemente de cada jogador, tivesse ele 16 anos ou 40 anos, porque eu tive jogadores de tantas idades, de tantas nacionalidades. Por exemplo, quando estiveste no Salgueiros e no Leiria, tinha jogadores com um certo estatuto, porque já tinham estado na Primeira Liga, e outros que estavam a começar, e tivesse que lidar com isso tudo, jogadores mais velhos que tu, jogadores muito mais novos. Eu lembro-me perfeitamente desses cenários, não é? Sim, mas a partir do momento que nós temos uma linha orientadora que é igual para todos, o processo é igual para todos, portanto, nós quando somos genuínos e verdadeiros, são 2 palavras que para mim são cruciais na nossa forma de ser e de estar, quando o jogador também percebe que há uma linha que separa entre aquilo que é a forma de estar de um treinador e aquilo que é o trabalho que deve ser feito, portanto, a partir do momento que eles entendam isso, por mim está perfeito. E, portanto, no meu caso, e porque acima de tudo, quando procurei iniciar, foi uma questão de oportunidade, porque eu ainda me sentia bem a jogar e estava na altura no Sousense, foi uma questão de oportunidade. Uma das coisas que me foi essa preocupação por tentar fazer crescer cada jogador, tentar que o caminho fosse só um, que todos entendam que todos são importantes, cada um à sua maneira, e portanto quando assim é mais fácil de podermos fluir enquanto equipa, enquanto grupo de trabalho. Ora bem, para quem não sabe, não serão muitos, mas o Filipe iniciou-se precisamente no Sousense, isto a nível sénior, no Campeonato de Portugal, esteve sempre no Campeonato de Portugal, tirando ali o Passos Ferreira sub-19, e agora segunda liga com o Mafra, há o Leiria, há o Salgueiros, clubes históricos aqui no meio, mas o treino para ti começa, primeiro coordenador da formação, jogavas, eras coordenador da formação, ias às aulas e ainda treinavas o sub-10, portanto... Este foi um laboratório para ti, não usando essa expressão no mau sentido, atenção, no bom sentido, porque estavas com crianças naquele escalão, estavas a começar, foi importante para ti o sub-10 naquele momento? Sim, ou seja, importante para mim foi o Sousense. Sim, exatamente. Que permitiu...
é um clube que eu deixo, ou seja, jamais vou esquecer, as pessoas de lá sabem disso, e não me escuso, e antes pelo contrário. Eu, quando iniciei este trajeto enquanto treinador, tive para mim duas premissas. Manter-me humilde todos os dias, agarrar-me ao trabalho e só ao trabalho, sem pedir nada a ninguém, e procurar vencer o próximo jogo. Foi isso que eu procurei fazer sempre, desafiando-nos todos os dias nesse sentido, e o Sousense permitiu-me isso, ou seja, numa altura da minha carreira, enquanto profissional na Grécia, o meu último ano como profissional foi na Grécia, quando passei um período difícil, ou seja, porque o clube deixou de pagar, etc. Foi quando eu decidi, com 28 a 29 anos, abandonar de alguma forma o futebol profissional. A Cavala, não era? Era assim. Era no Alcaval, assim. Ainda que as coisas desportivamente me estivessem a correr bem, senti que eventualmente era a hora de voltar a Portugal, dedicar-me a outra paixão que eu tinha, que era esta do treino, e daí tinha a matrícula congelada e voltei para terminar a licenciatura e depois mais tarde o mestrado. É nesse momento, para além do Lourosa, de Lamião, e tanto algumas equipas perto do Porto que me permitissem ir às aulas e ao mesmo tempo jogar futebol, o Sousense acabou por ser diferente e porque me permitiu, num primeiro ano, ser treinador de uma equipa de sub-8 e de sub-10, e que as treinava antes do meu treino, que era às 8 da noite, à hora de jantar. Portanto, eu passava muito do meu tempo durante o dia na faculdade, mas depois, a partir das 6 horas, realmente no Sousense, a treinar essa equipa de pequeninos, que ainda hoje me recordo muito deles, e porque tem outra máxima que eu jamais vou esquecer de onde venho, jamais me esqueço de onde estou e sei para onde é que quero ir. E, portanto, isso jamais me vou esquecer daquilo que foi feito para ir crescendo, e que foi eventualmente bem feito, porque senão não ganhávamos tantas vezes e não conseguíamos chegar aonde neste momento estamos. Sabemos para onde queremos ir e, portanto, esse vai ser sempre uma máxima que me acompanha. Daí, jamais esquecer o Sousense nesse sentido, porque me permitiu realmente começar a sentir aquilo que era o treino verdadeiramente dito da parte de cá como treinador, porque é bem diferente. E todos nós passamos por momentos de alguma insegurança numa fase inicial. E daí eu também não ter tido pressa naquilo que foi o meu trajeto e que eventualmente começar com uma equipa de sub-8, sub-10, para mim estava bem. Tirava ainda prazer do treino enquanto jogador e assim permitia-me na altura poder continuar com a licenciatura e depois ter terminado também o mestrado. No ano seguinte, ainda que com alguma surpresa minha, convidaram-me realmente para coordenador de toda a formação e penso que fizemos um trabalho muito bom, conjuntamente com muitas outras pessoas do próprio Sousense. Aumentámos em muito, aumentámos em praticamente 80 miúdos de inscrições na formação. Os júniores, a equipa de júniores pela primeira vez conseguiu subir aos campeonatos nacionais. A equipa de infantis também acabou por subir um escalão. Os iniciados e juvenis acabaram por fazer as suas melhores classificações de sempre. E, portanto, um grande trabalho também de todos aqueles técnicos, todos os treinadores que foram acompanhando, todos os dirigentes. Alguns a acompanhar-te, já falaram. Depois terás tempo de ver. E muitos ex-colegas teus de equipa, ex-treinadores também que trabalharam contigo no Sousense, etc. E estão a falar desse período com grande carinho também. Pronto. É verdade que eu passava muitas horas e todos os dias no clube. É verdade que o clube era humilde e ao mesmo tempo foi uma fase de muito investimento da nossa parte, minha, do Helder e do Pedro Silva, quando no segundo ano, ou melhor, sim, no meu segundo ano, me ligam e eu convencido que ia continuar com as mesmas funções, e o engenheiro Américo e o senhor Lúcio, portanto, as pessoas que lideravam na altura o clube, numa reunião, dizem que, enfim, se incompatibilizaram com o treinador que estava na altura, que eu até gostei muito de trabalhar com ele, e que de alguma forma me puseram à vontade para ser o que quisesse ser, mas neste caso gostavam que eu fosse o treinador principal. E é verdade que eu fiz um silêncio de quase um minuto. A pergunta surgiu de seguida, que foi: o quê? Estás com medo? E eu, na altura, não era medo. E até a minha resposta foi que eu, para ser treinador, estou preparado, estou preparadíssimo já há algum tempo que sentia isso. No entanto, quando nós temos um prazer muito grande em jogar futebol,
Independentemente da idade, estava com 33 anos, fica um vazio difícil de Era mais o preencher. peso do fim da carreira de jogador, não é? Era porque tinha significado que o meu último jogo tinha sido ali, que nunca mais iria ter o gosto de entrar como jogador e ter esse tipo de adrenalina. Ao mesmo tempo, pedi-lhes 15 dias para pensar, isto para falar um bocadinho daquilo que foi o início, procurei-me influenciar por aquelas que eu achava que eram as pessoas certas, fui falar com o professor Frado, que imediatamente me disse, mas está à espera de quê? Você vai jogar o quê? Mais um ano? Mais 2 anos? É essa oportunidade. Há professor Frado, não é? Que diz sem tanga. Sim. Foi na hora, disse-me na hora, agarra essa oportunidade e você vai ver e tal, tenha coragem, vamos embora, vá para a frente. E se eventualmente um dia bater na parede, levanta-se e continua, porque isto na vida e também no jogo o segredo era aquilo que dizias atrás, tu já te sentias preparado, portanto isso é que era, não é, a sustentação. Sim, e sentia e pronto, agora foi um desafio muito engraçado porque passei, ou seja, nós só pudemos ir buscar um jogador e eu passei a ser treinador de todos aqueles que eram meus colegas. E, portanto, isso apesar de tudo, quando nós depois passamos tanto tempo num balneário, nem sempre é fácil de um dia para o outro, de repente estar no meio deles e há uma altura que a mudança do chip também para os próprios ex-colegas, etc. Isso é sempre um processo. E mais uma vez, por isso que eu digo que o jogo para mim são os jogadores e porque foram eles na realidade que se calhar, se eu hoje em dia estou aqui, eles e todos os outros, num momento muito importante, porque é sempre o arranque de qualquer coisa, acabaram por ter um comportamento sempre incrível naqueles 2 anos e eu confesso que com as condições que nós tínhamos, ter tido o desempenho que a equipa foi tendo, ter mexido no segundo ano, principalmente, na altura penso que fomos o segundo melhor ataque, penso eu, das 80 equipas do Campeonato de Portugal, fomos a uma fase de subida e andámos a disputar com o Famalicão e com o Varzim e com o FAF praticamente até ao fim. A possibilidade de irmos ao play-off foi tremendo quando naquela rapaziada havia alguns jogadores que só treinavam quarta e quinta, porque trabalhavam muito, e nós tivemos que ser muito criativos na altura, ou seja, para que na escolha de cada exercício, na forma como nós tínhamos, apesar de sermos amadores, até na própria ideia de jogo que tentámos construir, foi simplesmente para nos podermos proteger daquilo que era as forças dos adversários que tinham orçamentos inacreditavelmente superiores ao nosso, mas que nós fomos conseguindo, penso que com alguma qualidade, e principalmente aqueles jogadores foram conseguindo atingir um patamar que eventualmente será, penso eu, difícil um dia de repetir, espero que um dia consigam, mas nós todos temos essa noção. Acima de tudo porque eu também penso que encontrei ali naquela altura um grupo de jogadores e alguns deles, eu dizia-lhes que alguns ainda iam a tempo, outros já não iam a tempo, nomeadamente o capitão de equipa, o Zé Augusto, que acabou por fazer das suas melhores épocas, que acabou por fazer mais golos, mas já tinha 38 anos. Se caso tivesse 20, tinha ganho muito dinheiro, mas havia mais. E, portanto, todos eles eram os seus trabalhos, mas muita qualidade futebolisticamente. O que nós procurámos fazer foi dar ali um rumo, uma ideia, uma orientação, e que dessa forma acabámos por ir conseguindo. Portanto, o Sousense é um clube, já que estamos a falar daquilo que foi a minha trajetória, portanto, marcante nesta parte inicial, ainda que, quer para mim, para o Hélder e para o Pedro Silva, fosse uma fase natural de investimento, que nós sabíamos que praticamente estávamos a perder dinheiro, mas que nos tinham dado esta oportunidade e, portanto, de forma muito humilde, demos a vida por aquele clube, foi o que fizemos e pronto, e depois acabou essa história aí, portanto, basicamente. Filipe, e eu não chamei por acaso o perfil do treinador a isso, porque passamos em revista esta fase da carreira, o início e as bases, para depois chegarmos ao que são hoje como treinadores. Depois desta experiência com o Sousense, com este sucesso, há ali o Passos Ferreira sub-19.
o que é que te chamou? Qual foi o chamamento para este desafio do Paços, num escalão de sub-19, sendo um clube também, como se sabe, na formação muito estruturado e não só. Depois, obviamente, vem Salgueiros, vem Leiria, agora o Mafra, mas tens ali novamente um projeto de formação, se bem que uma fase final de formação e num clube muito estruturado. Qual foi o chamamento naquele momento e que importância teve também na tua carreira? Bom, nós quando saímos, na altura, toda a gente achava que, pelo facto de termos sido nós a anunciar a nossa saída, tínhamos alguma coisa em vista. Mas, no entanto, não tinha nada. Senti que tinha finalizado ali 4 anos da minha vida, 2 como jogador, e eu entrei no Sousense na 3ª divisão. Nós subimos, eu ainda enquanto jogador. Termino a minha carreira no Campeonato de Portugal. E, portanto, isto para dizer o quê? Também enquanto jogador tive a oportunidade de jogar nas divisões todas. Na Primeira Liga, na Segunda Liga, no Campeonato de Portugal e também na antiga 3ª divisão. E pronto, isto eu acho que acaba por fazer de nós depois um pouco melhores naquilo que nós, pronto, pelo conhecimento do jogo a esse nível. Passei um ano sem treinar, confesso. Não aparecendo nada que fosse estimulante na altura, porque não apareceu, simplesmente. E porque de alguma forma também não tenho uma forma de estar muito própria e, como disse, vivo agarrado ao trabalho, vale o que vale, mas é a minha maneira de pensar hoje em dia. E foi isso que fiz, fui trabalhar e passei um ano a trabalhar na Europcar, e porque como não aparecendo nada no futebol, também não quis ir para a área de formação. E, acima de tudo, quis vivenciar qualquer coisa que nunca tinha feito, para perceber verdadeiramente o que é que aqueles jogadores do Sousense na altura passavam, o que é que era trabalhar todos os dias, e ao final do dia ainda ir treinar com a alegria que a maioria daqueles jogadores o faziam. Isto porquê? Porque eu acho que muitas vezes a vida de jogador é fantástica, e eu queria vivenciar isto também para um dia poder ter uma experiência da minha vida, para poder passar a todos os jogadores que vou encontrando no meu caminho e dizer-lhes que muitas vezes o difícil é acordar às 8 da manhã e sair às 6:30 da tarde, e para no final do mês, com recibos verdes, ganhar 500 euros ou 600 euros. E que eu acho que muitas vezes alguns jogadores andam distraídos e é qualquer coisa que eu não gosto e que os alerte, e que ao vivenciar isto, nós quando vivenciamos as coisas acabamos por dar mais sentido a elas na nossa vida. Eu pelo menos... Não é? Porque passaste por isso também, não é? Sim. Ou seja, porque foram 25 anos como praticamente jogador de futebol, em que nós depois temos as tardes todas livres. Eu no meu caso, procurei sempre ter este lado académico que me foi ocupando, mas sentia que me faltava qualquer coisa a esse nível para poder também, e porque também tinha as minhas filhas para alimentar e porque é preciso ganhar dinheiro, e portanto nesse sentido nós, enfim, de forma muito humilde, acabei por, durante esse ano, já que não apareceu nada no futebol, vivenciar qualquer coisa que me pudesse tornar quer melhor pessoa, mas ao mesmo tempo também um dia melhor treinador. E nesse período de tempo, e porque eu sempre senti que se calhar nós enquanto jogadores temos pouco tempo, não temos muito tempo para poder pensar a longo na nossa carreira, portanto são 10, 12, 13, 15 anos, não são mais do que isso, e enquanto treinador eu sinto que tenho algum tempo, e que de alguma forma era importante não só ir vivenciando algumas coisas no treino, mas também ao mesmo tempo na nossa vida procurar ter algumas experiências que nos possam fazer olhar de forma diferente em alguns momentos da vida, depois dentro daquilo que é uma equipa de futebol. O Paços acaba por surgir quando penso que a tirar o nível 3, na altura, surgiu-me esse convite por parte do coordenador da altura, que era o Miguel Lopes, né, que era alguém que também tinha conhecido no tempo da universidade, e portanto foi um tempo muito gratificante e que me permitiu, ou seja, vou explicar porquê, e é muito rápido. Ou seja, quando nós
estamos a treinar ao nível do Campeonato de Portugal. Há duas fontes que podem alimentar essas equipas. Quando nós temos orçamentos, nomeadamente, muito baixos, e como eu nunca sentia ou não sabia que tipo de orçamento é que podia ter para poder escolher jogadores, sei que muitas vezes os sub-19, que depois passam a primeiro ano de sénior, são uma boa fonte. Ou é futebol distrital ou é o sub-19, não é? No fundo. Não? Ou também o distrital. E, portanto, eu hoje em dia tenho um jogador que está aqui comigo no Mafra, que é o João Miguel, e que na altura, quando ele tinha 18 anos, eu tinha visto um jogo que era o Sobrado Lessa, e vi o miúdo lá com 18 anos e tentei levar na altura para o Sousense, e portanto senti que também podia ser uma experiência muito rica a nível daquilo que era o treino e o jogo, porque o campeonato é muito, muito interessante, é um campeonato muito competitivo também, com muita qualidade, com muitos bons treinadores e com muitos bons miúdos hoje em dia. Todas as equipas têm um nível de formação muito grande e, portanto, fez-me crescer muito como treinador. Numa perspectiva diferente, foi um clube também que eu gostei, que ficou marcado no coração pela forma como me trataram sempre. Gente boa. Sim, do Passos só tenho coisas a dizer boas, e portanto penso que acabou por ser cortado a meio ali por volta de novembro, quando me surge um convite que acabou por ser também muito, muito especial, Salgueiros. que foi Salgueiros, e pesou um pouco, confesso o nome, a equipa, e porque pelo passado que tinha tido também na equipa, por sentir que podia naquela altura ser alguém que pudesse ajudar, e mesmo num momento difícil que o clube atravessava, que me podia naturalmente projetar para um novo play-off no Campeonato de Portugal. Confesso que também esse acabou por ser o mais desafiante, e que depois de ter ido para lá acabei por conseguir ir com a equipa praticamente até ao fim na luta pela subida, e neste caso termos conseguido ir neste caso a 2 play-offs por 2 equipas diferentes no Campeonato de Portugal na altura. Foi uma pena depois o fim, estávamos muito perto, mas há algumas incompatibilidades, e porque foi um processo gerido com alguma dificuldade, no sentido de muitas falências, digo eu, já do projeto, do clube em si, e que depois acabaram por não surtir efeito até ao fim. Foi bom para mim, eu sinto que foi muito bom para mim, foi muito gratificante, adorei. O Salgueiros há de estar marcado também na minha carreira, e porque se eu hoje em dia entrei na altura na faculdade do Porto, foi porque na altura o Salgueiros me contrata ao Vitória de Setúbal. Se hoje em dia até tenho residência, sou de Lisboa, mas tenho residência no Porto, foi muito graças ao momento em que passei a jogar no Salgueiros. E, portanto, foi um clube que me marcou pela alma, pela humildade, e principalmente por aqueles adeptos que na altura me acarinharam muito como jogador, e agora também naturalmente como treinador. Filipe, olhando, e estamos nesta reta final para depois passarmos para o Mafra, e depois para falarmos mais um bocadinho sobre ti como treinador, a tua equipa técnica, mais questões sobre o teu jogar, o vosso jogar. E eu, ao falar com estas pessoas que te disse, e foram várias, destes vários percursos, há aqui coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, dizem-me que a tal exigência que falavas há pouco, tu és exigente contigo, com quem te rodeia, e não é só os jogadores, ou seja, há uma exigência latente no teu trabalho que se estende à estrutura também. Disseram-me isso, tu és exigente, ponto, e no bom sentido, portanto exiges de ti, mas também dos outros, e eu disse, mas dos jogadores, não, toda a gente que está ali à volta, a exigência faz sentido. Mas depois no Leiria também tiveste como treinador de te adaptar, apesar dessa exigência, a muitas dificuldades, a um sem número de problemas. Eu lembro-me que falamos quando eu estava na Rádio Estádio, estava já também a lutar por playoffs e outros objetivos, e estavam a passar dificuldades, mas tu punhas sempre o foco, o que eu controlo não é isso, portanto é aqui, vou-me concentrar antes naquilo que eu posso controlar. Lembro perfeitamente dessa nossa conversa. Portanto, apesar da tua exigência, este percurso como treinador, ainda por cima em Portugal, no Campeonato de Portugal acontece muitas coisas destas, tiveste também que ter este jogo de cintura, não é? Portanto, há exigência, mas também há adaptabilidade, digamos assim, tão típica do treinador português. Sim, sem dúvida. Eu penso que isso ou seja, a adaptabilidade tem que ir até o momento em que nós sentimos que pode estar em causa aquilo que para mim é sagrado, que são os jogadores. A exigência tem que ser máxima sempre, primeiro comigo mesmo,
depois com quem me rodei, quem está comigo desde o início sabe disso, quem me acompanhou, que depois acabou por não seguir, e porque muitas vezes nós entramos em alguns clubes, mas temos também outros colaboradores, outros treinadores que estão comigo, também sabem, essa é a minha forma de estar. Eu sei que muitas vezes, e tenho a certeza que não é o estilo que ganha jogos, o que ganha jogos é a exigência, é o trabalho, é a humildade, é nós acreditarmos naquilo que estamos a fazer e no processo. Naturalmente que quem está à volta, e nós temos isso presente, é tão importante o homem que trata da nossa roupa todos os dias, o homem que trata da relva todos os dias, as pessoas o pessoal da secretaria, a diretoria, o presidente, todos eles têm que saber que nós estamos aqui a dar o máximo, a dar a vida pela instituição, pelo clube. Portanto, há uma coisa que eu fiz desde a primeira hora, que é, e eu sou assim, portanto, se outros são de outra forma, não sei, não quero saber, e a vida e o futebol acabou por me fazer pensar desta maneira, é vestir a camisola mesmo, e no Leiria foi isso que eu fiz. No Leiria, apesar das dificuldades, e eu fui dizendo isto aos jogadores, há um momento em que nós sentimos que, enfim, havia dificuldades realmente financeiras e eram conhecidas por toda a gente e, portanto, não tenho problema nenhum em partilhar aqui convosco. Sim. E o que fiz foi dizer, olha, quem quiser, fica. E os que não quiserem, podem sair já. E basicamente foi isso que fizemos. Ao final de uma semana, eu percebi quem foram os jogadores que manifestaram a intenção de ficar, acreditando naquilo que era a parte desportiva. Exatamente. E agarrámos-nos à parte desportiva, que é a única coisa que eu depois consigo controlar, que é o treino e o jogo. Foi o que tu me disseste, só posso controlar isto, portanto vou-me concentrar nisto e vamos tentar com isto ajudar no resto também, não é? A partir desse momento, somos nós que somos o motor de qualquer coisa. E foi o que fizemos. E eu dizia aos jogadores, vamos ganhar. E vamos ganhar. E vamos voltar a ganhar. E na dificuldade vamos ainda ter mais força para ganhar. Não é fácil. Confesso que não é fácil. E estar a exigir isto dos jogadores. E, portanto, foram jogadores brutais, incríveis. Incríveis. E eu recordo-me de todos eles porque foram naturalmente todos inacreditáveis na forma como se empenharam sempre. Em todas as dificuldades que fomos passando, na quantidade de vitórias que tivemos e que chegava, obviamente, ao final do mês e não era fácil. No entanto, os jogadores foram acreditando. E a mensagem que eu lhes fui transmitindo foi essa. Nós vamos tentar fazer de vocês melhores jogadores. Nós vamos tentar ser uma das melhores equipas e nós, no fim, vamos ser felizes. Acabámos por não ser felizes por uma contingência do próprio campeonato, sabíamos, e portanto essas eram as regras, nós também decidimos ser competitivos e jogar sempre independentemente de tudo e nunca nos lamentarmos de nada, foi o que fizemos até ao fim. E houve uma série de questões que eu acho que acabaram por não ser claras, mas que também nos prejudicaram bastante. No entanto, na altura nunca me ouviram falar de nada. A maior satisfação que eu tive foi que no final, e posso até falar já das duas épocas de Leiria, porque no final foram praticamente 16, 17 jogadores que no ano a seguir passaram para outros patamares. Passaram para outros patamares. Segunda Liga, Primeira Liga de outros países, no Chipre, na Rússia, na Ucrânia, enfim, praticamente todos, penso que à exceção de dois jogadores na altura, que acabaram por não ir na primeira época, e na segunda, alguns dos mesmos jogadores que transitaram, que não foram muitos, que eu passei a dar a oportunidade, neste momento estão a jogar Champions League, se calhar alguns não sabem, mas jogadores que até o momento em que nós pegámos neles tinham feito 15 jogos em 4 anos, mas que nós fizemos acreditar e que tentámos desenvolver e que nesse sentido agora sinto que os jogadores estão felizes, eu também, porque penso que o trabalho de um treinador é também potenciar uma equipe e potenciar os jogadores, e daí sempre aquela ideia do jogar bem para ganhar. O ganhar tem que estar sempre presente, mas o jogar bem também, e porque muitas vezes o 1x2, senão não havia totobola, e o 1x2 é qualquer coisa que muitas vezes acontece e nós treinadores, e principalmente em Portugal, porque nós temos equipas técnicas muito competentes, temos jogadores também muito competentes. É muito difícil ganhar um jogo em Portugal. Se calhar as pessoas não pensam muito nisto, mas é mesmo muito difícil. Por isso as ligas são muito competitivas, às vezes, e dizem que nem trabalha também muito bem, não é?
E lá está, já falamos tanto disto na quarentena, os processos defensivos estão tão bem trabalhados que torna muito difícil às vezes conseguir ultrapassar Sim, isso. mas eu acredito sempre que uma equipa tem que ser competente em todos os momentos do jogo. Nós podemos ter e tentar ter ênfase num ou dois momentos, nomeadamente no momento em que queremos ter bola, no momento em que queremos ser fortes no momento da perda, mas acreditamos que nem o Barcelona, nem as melhores equipas do mundo e que promovem muito esse jogo, estão 90 minutos com a bola. E, portanto, nesse sentido, temos que também ser muito organizados, quer no momento da perda, mas depois no momento da organização defensiva. Temos que ser sempre muito solidários nesse momento que não temos a bola. E temos de ser fortes também em bolas paradas, que muitas vezes os jogos se resolvem, muitas vezes também nesse momento. E, portanto, isso faz tudo parte do jogo. Quanto mais competentes nós formos em cada momento do jogo, penso que vamos ser sempre melhor equipa. Nesse sentido, vamos estar sempre mais perto de vencer. Esta, de forma muito simples, olhar para o jogo assim, foi qualquer coisa que sempre nos guiou. Filipe, já estavas, e agora fazendo já esta transposição, estavas à espera de chegar já esta época ao futebol profissional e de algum modo essa qualidade do Leiria, mas também o teu discurso sempre positivo, que não era acidental, era o que tu me dizias a mim, porque eu quando falamos ao telefone falei-te, estavas com este e com aquele problema, e disseste, pá, mas eu não posso controlar isso, só posso controlar que nós temos de tentar ganhar o jogo a seguir e continuar este caminho. Entretanto, chegas ao futebol profissional, era uma meta obrigatoriamente, mas sabes que ia acontecer já, e de que forma é que achas que este percurso de Leiria, apesar das dificuldades, também acabou por pesar neste convite do Mafra, no fundo? Não é? Sim, eu penso que a trajetória acaba por, ou seja, ser ascensional. Há um momento, confesso, depois do Sousense, que podia ter acontecido a entrada no futebol profissional. Não vou revelar qual era a equipa, mas tive na realidade uma conversa, uma possibilidade com o presidente de uma equipa na altura da Liga 2, mas que eu confesso e posso confessar que, por um lado, ainda bem que não aconteceu naquela altura, porque eu penso que depois do Sousense, quer o Passos e o Salgueiros nos fizeram crescer muito enquanto treinadores, e depois o Leiria, sim, sendo um clube que tem uma dimensão tremenda e que nos fez ao mesmo tempo, para além de nós sentirmos que estávamos preparadíssimos para aquilo que era o nosso trajeto, confesso que só termos naquele momento, depois de Leiria, praticamente 150 jogos feitos no Campeonato de Portugal, eventualmente ser a equipa técnica com mais jogos feitos de play-off no Campeonato de Portugal, ter ido a 3 disputas, com a infelicidade de não ter conseguido, é verdade, subir, mas eu penso que quando se está sempre perto das decisões é sinal que eventualmente as coisas estão a ser bem feitas e é aí que nós nos agarramos. Há 8, quando eram 80, não é? Portanto toda a gente queria, a verdade é essa. Pronto, exatamente. Mas acima de tudo há qualquer coisa que me guia desde a primeira hora, e quem me conhece sabe que eu sou assim e há de ser sempre assim até ao fim. Eu tenho uma máxima também, que se tiver que não ser treinador, um dia não serei, mas que jamais irei abdicar de algumas questões que para mim são fundamentais. Aquilo que eu fiz, que nós fizemos, foi com muitos sacrifícios, arregaçar as mangas e procurar, acima de tudo, olhar para aquilo que era o trajeto de muitos dos treinadores que hoje em dia estão no mais alto nível. Nomeadamente, posso dar alguns exemplos do Rui Vitória, do Paulo Fonseca, do Leonardo Jardim, sei lá, o vieram de baixo, não é? Tiveram que lutar muito para chegar a patamares elevados. Mas que houve qualquer coisa que nas suas equipas havia uma matriz e um padrão de jogo que era fácil de identificar e que eu penso que foi isso que foi chamando a atenção de quem estava mais acima. Nesse sentido, olhando para esses exemplos, fomos à procura de tentar. Nós pelo menos tentamos e vamos continuar a tentar. Essa foi sempre a nossa forma de estar, de forma humilde, respeitando obviamente os adversários, mas acreditando muito naquilo que estamos a fazer. Foi agora que aconteceu e estarei sempre agradecido ao convite do Presidente. Foi de alguma forma surpreendente, do Presidente José Cristo. Quando me ligou para falarmos um bocadinho, eu expus um pouco daquilo que é a minha forma de ser, as minhas ideias para aquilo que é o jogo, e penso que em pouco tempo foi fácil de termos chegado a um acordo para dar início.
Se estava preparado, penso que por tudo isto sim. E pronto, foi agora, penso que foi na altura certa, no clube certo, porque foi o clube que verdadeiramente me ligou e que confiou e que apostou. E, portanto, nesse sentido, feliz, obviamente, também por isso. Filipe, quando se fala do Presidente Cristo e do Mafra, eu gosto muito de usar o exemplo do Mafra por ser um apaixonado pela direção desportiva. A direção desportiva falo muito do Mafra porque em Portugal, se há a palavra violentada é a palavra projeto, e se calhar a seguir à palavra projeto é a palavra perfil de, que às vezes bem ligadas, mas depois o perfil de é perfil de nada, porque na mesma época os clubes trocam de perfis de treinadores com uma facilidade tremenda dentro do tal projeto. Não acontece no Mafra, porque olhamos para o Mafra de Luís Freire, de Filipe Martins, de Vasco Seabra e agora de Filipe Cândido. Eu conheço, felizmente, os 4, personalidades diferentes, até o jogar tem coisas diferentes, como é normal, porque nós somos no jogo que somos na vida e há sempre aquele aporte que damos, mas há muitas semelhanças em todos vocês, e nomeadamente naquilo que é a tal matriz, bem identificado de cada um. Você consegue olhar e ver que é uma equipa do Vasco, uma equipa do Filipe, uma equipa do Luís Freire, etc. Portanto, até por isso eu acho que a entrada na Liga Pro pode-se dizer assim, por via do Mafra, que realmente quando o Presidente Cristo liga, já sabe a quem está a ligar, depois é uma questão de empatia ou não, mas é um clube que tem exatamente um perfil de treinador, que tem um presidente que gosta que a equipa tenha qualidade, e portanto acho que isso para ti também acaba por ser uma valorização muito importante, não é? Sim, sem dúvida. Aquilo que eu conhecia do Mafra, porque já conhecia obviamente o clube e porque fui acompanhando isso ao longo dos tempos também, enfim, o trabalho que foi feito aqui por vários treinadores, e na realidade são muitos os que passaram por aqui, que agora estão a outro nível, noutro patamar. Eventualmente penso que também o Jorge Simão, Jorge Simão. vários, e já há muitos e muitos anos, eventualmente o Filipe Ramos também passou, que agora está na Federação. Portanto, o Mafra foi sempre uma equipa que, na realidade, teve capacidade para promover não só o jogo, neste caso o clube, mas ao mesmo tempo também os seus treinadores. Eu sabia disso, naturalmente. Quando me falo em projeto, sinceramente, a única coisa que me move é vencer o próximo jogo e viver o dia-a-dia. É a única coisa que me move, e portanto eu não penso jamais naquilo que é ou seja, a muito longo prazo, sinceramente. Aquilo que procuro passar é uma mensagem mesmo para os próprios jogadores de um clube que eventualmente está onde está graças à sua humildade e à sua capacidade de trabalho, principalmente das pessoas que o dirigem, e que se não fosse dessa forma, em função daquilo que é a realidade do próprio clube, penso que poderia ser difícil neste momento este ser o 4º ano na Liga Pro. Portanto, só com muito trabalho, exatamente, só com muito trabalho e com muita humildade na forma de ser e de estar no dia-a-dia, é que eu acho que é possível não só estar mais neste patamar, mas também conseguir ainda promover uma série de jogadores, uma série de treinadores, e obviamente também dar bastante visibilidade a quem está à frente deste clube, que está à frente há 30 anos, e portanto este Mafra, nós podemos dizer que se confunde eventualmente com o seu presidente, José Cristo, e naturalmente todas as pessoas que estão também há bastantes anos, nomeadamente também o diretor desportivo, o Kizek, também está há bastantes anos aqui no clube, e portanto são pessoas que de alguma forma têm tido competência suficiente para pôr o clube onde está e como está. Eu confesso que não tive o facto de vir a fazer grandes épocas ou boas épocas, ou épocas como a última que fez, que foi muito boa. Não tive problema nenhum em assumir, porque eu penso que, e porque já entrei no Sousense não, mas entrei 2 vezes em 2 equipas que na realidade foi o Leiria e o Salgueiros. Se calhar as coisas ou não estavam a ser bem feitas ou passavam por algumas dificuldades que toda a gente sabe. E daí esta ideia, ou seja, eu fiquei, ou seja, de alguma forma para mim foi melhor ter entrado num sítio onde as coisas já estão a ser bem feitas, do que eventualmente entrar num sítio onde muitas vezes as coisas não estão a ser bem feitas. Eu acho que
Eu sei que os treinadores muitas vezes podem esperar e estão à espera de entrar, porque faz parte da nossa vida e da nossa profissão, e muitas vezes temos que o fazer em situações muito difíceis. No entanto, acho que isto é sempre mais, eventualmente não digo mais fácil, mas quando sentimos que há alguma estabilidade, as coisas já estavam a ser bem feitas, nós só temos que chegar e dar continuidade de alguma forma, e é óbvio que com as nossas ideias, porque acho que elas têm que ser prevalecidas, porque senão depois dentro do campo também pode não acontecer, e portanto isto nós sabemos que só dentro do campo e com as vitórias é que depois podemos dizer que as coisas estão a ser bem feitas, e portanto acho que isso também é aqui de realçar. No entanto, é isso que estamos a tentar fazer desde o primeiro dia que aqui chegamos. Tivemos que construir uma equipa praticamente toda nova, não é fácil, ao mesmo tempo, de acordo com aquilo que é a realidade do clube em termos orçamentais. E tivemos que pôr o nosso foco e o nosso alvo num tipo de jogador que terá que vir muitas vezes o Campeonato de Portugal. Tivemos que fazer uma seleção muito rigorosa, e a experiência que fui tendo também nesse campeonato acabou por ajudar um pouco. No entanto, tudo aquilo que está a ser feito, sem dúvida alguma, que não é do Filipe Cândido, do Éder Fonseca, da equipa técnica, não é da direção, é acima de tudo dos jogadores. Aquilo que eles têm feito tem sido incrível, e acima de tudo, que é qualquer coisa que eu lhes tento passar. Portanto, no dia que eles acharem que são melhores do que os outros, é no momento em que nós estamos a levar 3 ou 4. Esta é uma. E a mensagem que eles têm que transmitir todos os dias, neste caso todos os jogos, principalmente, de uma equipa que é humilde, que trabalha, que é solidária, mas acima de tudo que acredita numa ideia e que a tenta pôr em prática, independentemente de tudo, e que dessa forma se pode estar mais perto de vencer. E, portanto, quando se é humilde e se trabalha, ao mesmo tempo que se acredita, as coisas conseguem-se. E, portanto, tem sido essa a nossa forma de ser e de estar, e penso que nesse sentido as coisas estão, neste momento, a surtir. Filipe, como dizia o grande João Pinto, um abraço para ele, que também gosto muito dele, prognóstico só no fim, e portanto a posteriori, depois do Mafra começar tão bem, é fácil a pessoa analisar e dizer isto e aquilo, mas tu que, como treinador, que vives por dentro, que tens a tua ideia, que lá está, que os jogadores acreditam, e quem vê os jogos do Mafra vê exatamente isso, mas perguntar-te, a posteriori já sei que é mais fácil, mas perguntar-te tu, com o trabalho da pré-época, com todas as vicissitudes do Covid-19, que ainda por cima tens lidado muito com isso, mas para quem passou o que tu passaste nos cenários anteriores, lá está, até acho que és um treinador que chega muito preparado para lidar com tudo isto, e ter o tal foco nas soluções e não nos problemas. Mas sentias que ias ter este arranque, as sensações que a equipa te davam-te confiança para isso? Sim, confesso que isto foi novo para toda a gente. Acabámos por ter, penso que a criatividade suficiente para ir dotando a equipa, ainda que de uma forma individual, a parte do treino, mas dotando a equipa daquilo que seria uma intenção prévia do nosso jogar, ou seja, procuramos desmontar aquilo que é o nosso jogo e procuramos dessa forma ir desde o primeiro dia trabalhando, mesmo que de forma individual, com todos os jogadores, readaptando ao esforço e ao mesmo tempo procurando dar forma àquilo que era a nossa intenção para o jogo que queríamos ver da equipa. Naturalmente fomos selecionando jogadores, acima de tudo, que nós sintamos que tenham um grande conhecimento do jogo, capacidade técnica suficiente para fazer aquilo que nós muitas vezes queremos ver no campo, e fomos dotando a equipa de todos esses comportamentos ao longo do tempo, com alguma criatividade. Não tivemos os jogos que normalmente nos servem para balizar aquilo que é o nosso trabalho, suficientes para poder ter concreta certeza de que na realidade tudo estava a ser bem feito, dado a pandemia e tudo aquilo que... Mas sentíamos que era possível entrarmos bem, entrarmos fortes. Sentíamos também que desta forma iríamos disputar em qualquer campo a vitória. Foi isso que fomos procurando fazer, e os jogadores a esse nível tiveram um desempenho incrível.
eles também sabem e sentem que só dessa forma é que eventualmente podem ser valorizados e que só dessa forma podem, no futuro, ou estar com um contrato melhor, ou estar eventualmente mais bem posicionados, ou até, inclusive, poder fazer crescer mais o clube que estão neste momento inseridos. E, portanto, nesse sentido, acabou por ser, pode ter parecido para muita gente surpreendente. Se me perguntassem que nos 5 jogos ia ganhar os 4, eu acreditava que ia ganhar o primeiro, depois acreditei que ia ganhar o segundo, acreditei que ia ganhar o terceiro e inclusive acreditei que ia vencer este último, que acabou por não acontecer. É verdade, e podia agora eventualmente também dizer que, apesar de tudo, antes do jogo com o Benfica, tivemos uma infelicidade com esta história do Covid, é qualquer coisa nova também para os treinadores. Nós não temos um plantel muito extenso, nem queremos os jogadores que temos e é com estes que vamos para o palco, como eu costumo dizer. Mas ficámos privados de 5, 6 elementos nestes últimos jogos, que de alguma forma acaba por limitar quando muitas vezes a gente sabe, quando falta um jogador numa equipa, nem sempre é fácil. Imaginem quando de repente nós só temos 14 para treinar. No entanto, como eu digo, confio em todos, o processo é igual para todos têm que saber aquilo que têm que fazer lá dentro, ainda que se tivermos todos estamos sempre, obviamente, mais fortes. No entanto, vamos estar fortes na mesma com aqueles que têm estado, e apesar disso acabamos por ter um desempenho, penso que não pelo resultado, mas do último jogo, mas um desempenho que foi à imagem daquilo que fomos procurando fazer nos outros jogos. Desta vez acabou por sorrir ao adversário e nós seguimos o nosso caminho, vamos já à procura de vencer o próximo, que por acaso será para a Taça de Portugal. Filipe, nesta reta final agora do tempo que nos resta, vamos voltar aqui ao jogo. Lá está, falar em Mafra e olhar, e peço desculpa, há pouco esqueci-me do meu amigo Simão, um abraço para o Jorge Simão, gosto muito dele, também teve aqui um programa magnífico e esqueci-me dele, mas Simão, Luís Freire, Filipe Martins, Vasco Seabra, ou podemos falar de outros, do Mafra vem sempre associado à ideia do bom jogo, de qualidade. Depois podemos entrar aqui do que é o bom jogo, que ainda ontem à noite temos aqui um longo debate com o Rui Quinto, o Manuel Machado, o Filipe Moreira e o Agatão sobre isso, mas sem entrar exatamente aí, as pessoas olham Mafra, ok, foram buscar o Filipe Cândido, vão jogar bem, e eu lá está, nas trocas de impressões, as pessoas dizem, mas espera aí, o Filipe e tal, também é aquele jogo de posse e tal. Os tais rótulos que nós falávamos em off, que querem logo dizer se jogas à Guardiola, se jogas ao Mourinho, etc. Isto para chegar aonde? A posse, obviamente, é importante, mas como é que tu olhas para a posse hoje em dia, que tem sido tão badalado, e nós tanto falamos na quarentena, a questão da posse, e obviamente muitos treinadores disseram que a posse por posse não vale nada, mas como é que tu olhas para isto? Obviamente que acho que a tua equipa tem a bola, mas dentro do teu jogar, como é que tu olhas para isto da posse? Olha, nós, obviamente, quando nós falamos na valorização do jogo e do jogador, por norma associamos sempre a uma equipa que tem mais bola, mas podemos também elogiar muitas vezes quem não quer ter a bola, mas que defende com bastante qualidade, e porque o jogo joga-se com e joga-se sem a bola, e portanto nós temos que ser competentes em todos os momentos, como eu digo. A valorização do jogo e do jogador, quando nós muitas vezes falamos da posse, penso que está associado, e eu, como disse no início da nossa conversa, vou muito agarrado àquilo que são as minhas ideias, e neste caso as nossas mais recentemente, mas as minhas ideias enquanto jogador. E porque se eventualmente passei por um processo de formação em que se valorizava muito esse momento da posse, se valorizava a construção e a tentativa de encontrar os espaços em que a bola pudesse passar pelos vários setores, em que nós conseguíssemos ligar o jogo entre todos os setores e fazer dessa forma, ir eliminando linhas defensivas, de maneira a que depois os nossos homens da frente, até com a velocidade ou a criatividade que possam ter, recebessem bolas limpas, para poder depois tomar, enfim, algumas decisões na área, no momento da finalização, que nos permitisse, ou que nos permita ter mais vezes. Eu acredito que é possível construir. E quando falo em construção, não tem que ser só construção curta. Nós, para fazermos golo, se acharmos
que é como batimento de bola para a frente. Muitas vezes sentimos que a bola está dessa forma. Num primeiro... É isso então, não é? Não há tabus da tua parte. Não há tabus da tua parte se tiver que se ligar uma bola direta, não é? Eu não tenho tabus, a única questão é, se o meu guarda-redes olhar, vir um dos avançados com grande possibilidade de se isolar, e se for ele a isolar o meu avançado, eu acho que isso é uma grande tomada de decisão. Claro. E muitas vezes, eu acho que as equipas mais competentes são aquelas que têm capacidade para conseguir construir curto, mas no mesmo momento conseguir criar uma variabilidade no seu jogo e a seguir estar a construir longo. E muitas vezes, quando podemos estar a dar um engodo, a sair curto, mas a saber que a seguir vamos sair longo. E que dessa forma já eliminamos 5, 6 homens de pressão e que já podemos acelerar contra 3 ou 4 elementos que ficam mais atrás. E, portanto, eu acho que as melhores equipas são essas. Depois, por esse fator, no final, se tem mais bola ou se tem menos bola, eu penso que nós, para estarmos mais perto de poder fazer gols, temos que a ter, porque se não tivermos bola, não vamos conseguir fazer gols, porque isto não é futebol humano, o futebol joga-se com a bola. Ao mesmo tempo, penso que se passarmos muito tempo a ligar longo, mas a ligar longo só com bolas no espaço, para os nossos avançados correrem, penso que os nossos médios vão andar o jogo praticamente todo à pesca de tentar ganhar segundas bolas, vão andar a correr para trás, vão andar a correr para a frente, e eu vivenciei isso na formação, e depois quando passei para o futebol profissional muitas vezes o jogo era jogado de outra forma, e que de alguma forma essa é um pouco a influência que fui tendo, que de alguma forma agrada-me quando a equipa tem essa capacidade, ou seja, consegue ter bola sim, consegue construir curto, se der para construir curto e irmos eliminando linhas dessa forma, mas se sentirmos que muitas vezes o adversário até está a ter capacidade para nos inibir na nossa construção mais curta, nós sabermos que podemos construir a um outro momento mais longo, tendo homens que consigam no fazer, e tendo toda a gente a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, para rapidamente aproximar de quem deixa de frente para quem vem de frente e para que no segundo momento possam... Estas relações que tu falavas há pouco, não é? Que também treinas, não é? Para que eles depois... Por isso o jogo para mim é tomada de decisão e relações entre eles, entre os próprios jogadores. E nós é que as criamos depois através do processo de treino. Se me perguntar depois se valorizo o momento em que não temos bola, valorizo muito, porque temos que ser muito competentes a defender, porque os adversários também jogam, a gente não joga sozinhos. Os adversários têm também treinadores a pensar o jogo, e depois naturalmente uns gostam mais de uma ideia, outros gostam mais de outra, e eu penso o jogo sinceramente nestes moldes. Acredito que dessa forma posso acima de tudo fazer que os meus jogadores sejam mais felizes, e penso que quando as equipas são mais felizes, ou seja, têm mais prazer e têm mais gosto naquilo que fazem, quer no treino, quer depois no jogo, estão sempre mais perto depois também de associar essa qualidade de jogo com a sua felicidade, está mais perto depois também de vencer os jogos. E, portanto, nesse sentido, é um pouco desta forma que eu penso quando se fala numa ideia, numa matriz. Eu tenho as imagens praticamente todos os jogos, todas as equipas. Quem viu o Sousense jogar, essencialmente o Sousense, porque foi um trabalho mais longo, de 2 anos. Quem viu o Leiria jogar, porque foi também há algum tempo. Eventualmente quem possa estar a ver o Mafra pode naturalmente identificar alguns padrões de jogo, ainda que depois há algumas nuances que nós vamos colocando, quer na nossa ideia, mas também quer ou seja, porque depois é um pouco em função também daquilo que são as características dos jogadores que nós vamos tendo em cada equipa. Nós, se pensarmos em... Filipe, eu ia te perguntar isso porque foi motivo de enorme discussão, no bom sentido, com os treinadores que cá estiveram e com a comunidade dos quarentenários, como a gente lhe chama, e aliás já estão alguns a falar nisso, que é aquela questão de adaptar o jogador ao modelo ou vice-versa, não é? E para muitos treinadores a ideia é inegociável e pronto, como para outros, é dizer, a minha ideia até é esta, mas se os jogadores se sentirem confortáveis, tiverem prazer, se divertirem de outra forma, se os resultados aparecerem, há lugar para as tais nuances que tu falavas. Claro. E eu penso sempre, e quando eu digo que respeito os outros treinadores, é precisamente por isso, e porque se calhar alguns até gostavam de jogar de uma determinada forma e não o fazem porque sentem que os seus jogadores não têm as características necessárias para poder jogar dessa forma. Nós, desde o início, e porque como eu disse no Sousense, por exemplo, só conseguimos ir buscar um jogador na primeira época. Nesse sentido, tive que treinar aqueles jogadores que estavam ao meu alcance. No Leiria, quando cheguei, até permiti que
muitos deles acabassem por sair e fiquei com aqueles que estavam. Nomeadamente, não fui eu que os escolhi. No entanto, procurámos criar uma ideia para depois tirar o melhor de cada um. E eu penso que essa também, ou seja, nós quando olhamos para um jogador, o que é que este jogador tem de bom? O que é que nós, em função, sem perder aquilo que é a nossa matriz, a nossa ideia, podemos fazer para que determinadas características de alguns jogadores se façam evidenciar. Se um jogador é muito forte, por exemplo, numa situação de 1 contra 1, porque é que eu não posso criar uma ideia dentro da nossa matriz que o potencie, não é? E várias situações em que ele realmente vai exercer muitas situações de 1 contra 1. Nós fizemos várias vezes isso, por exemplo, estou a dar este exemplo, porque eu penso que é só tirar o melhor de cada um. Quando tiramos o melhor de cada um, eles também se sentem valorizados, sentem-se mais felizes e muitas vezes o que acontece é que acabam por dar mais nas vistas. E, portanto, acho que todos nós temos que ter essa capacidade, na minha opinião, e, portanto, é a minha, e neste caso a nossa, forma de ser e de estar, e, portanto, quanto ao jogo, quanto à ideia do jogo. Filipe, sendo certo que a melhor tomada de decisão é aquela que corre bem, é uma verdade lá para Alice, mas se puderes decidir, ou na forma como vocês pensam o jogo, preferes que o jogo seja ligado, lá está, traz passe, o tal passe que rompe linhas, ou há espaço para o jogador que também transporta e ele próprio rompe linhas com a bola? Sim, há jogadores que não têm essas características, há outros que têm, muitas vezes. Podemos estar a falar aqui, por exemplo, de jogadores do meio campo. Alguns jogadores gostam de jogar a 2 toques e através do passe conseguem ir eliminando algumas linhas. Há jogadores que conseguem irem eliminando algumas linhas através da condução, através do desequilíbrio. E, portanto, nós procuramos é que depois cada um deles também sinta e saiba que em função do que nós pretendemos para o jogo, algumas ações deles vão ser melhores em função de uma ideia coletiva e, portanto, às vezes um jogador, um extremo, um ala, que seja forte num contra 1, ele também tem que entender que não tem que ser necessariamente forte num contra 2 ou contra 3 e, portanto, há momentos em que tem que muitas vezes saber atrair, fixar e libertar, e quando isso acontece vai haver espaço noutros lados. Acho que muitas vezes essa questão da ligação, o que para dar alguns exemplos, e porque podem ser, há muitas formas de olhar para isto, mas um lateral ou um ala vai com a bola pelo corredor lateral e tem uma tomada de decisão de cruzar para a área, quando na área está um avançado contra 3 ou 4 defensores. Se calhar não é a melhor tomada de decisão. Se calhar então a melhor tomada de decisão é guardar a bola e tentar circular e encontrar outros espaços e tentar encontrar outras ligações, seja por dentro, seja por fora, de forma a tentar criar uma boa situação para fazermos gol. E, portanto, é um pouco por aí que eu procuro olhar para o jogo, ir adaptando. E também para responder concretamente à pergunta, nós como não temos muitas vezes capacidade financeira para ir buscar muitas vezes os jogadores que até este ou aquele que até entendíamos, e se calhar este aqui poderia ser melhor, não, mas ficámos com este, então, mas este o que é que tem de bom? E, portanto, penso que cada ideia tem que estar de alguma forma associada a uma ideia de jogo, mas a tentar tirar o melhor de cada um. Penso que é esse o nosso propósito, olhar para cada jogador, tentar valorizá-lo, e que eles sintam também que da parte da equipa técnica têm alguém que os tenta fazer crescer a todos. Portanto, nós temos 25 jogadores no nosso plantel, eu vou procurar fazer todos eles melhores jogadores. Filipe, como é que olhas para o sistema? Se é que tens algum preferido, também é importante perguntar isto, o sistema, a estrutura, como lhe quiserem chamar, porque depois também há estes problemas das nomenclaturas, mas o sistema, a estrutura, como é que tu olhas para isto e que importância tem para ti? Se tens algum que gostes mais que outro e porquê? Olha, essa é uma discussão eventualmente mais recente, mas ao mesmo tempo antiga, quer dizer, o que muitas vezes nós procuramos é, de alguma forma, criar algumas dinâmicas em função de um posicionamento inicial que nós procuramos ter por parte das nossas equipas, sejam elas no 4-4-2, no 4-3-3, no 3-2, no 5.
Ou seja, nós muitas vezes, aquilo que eu vou sentindo neste momento, nós tivemos um professor na faculdade, na altura, que nos alertava e que alertou na altura o Hélder Fonseca, sobre esta questão. E era um professor de handball e que, de alguma forma, na altura penso que com o Águas Santas, conseguiu ir bastante longe nas competições europeias, que foi qualquer coisa de inédito, ia defrontando equipas alemãs e dinamarquesas e ia vencendo-os, principalmente pela variabilidade que foi criando, ou seja, nos seus sistemas de jogo. E era isso, uma vez, o Heller conta muito esta história, e que nos fez refletir bastante sobre isto, ou seja, muitas vezes podemos entrar no 4-4-2, ter algumas dinâmicas trabalhadas nesse sentido, muitas vezes não é fácil ter 2 ou 3 sistemas trabalhados com dinâmicas diferentes, mas que sentimos que podemos mudar dentro do próprio jogo, quando o adversário se está a adaptar a uma forma de jogar e algumas dinâmicas que nós temos trabalhadas, e porque hoje em dia toda a gente vê os jogos de toda a gente. E estudam ao limite, não é? Estudam ao limite, penso que o detalhe depois e a capacidade que cada equipa tem em saber jogar no 4-3-3, no 4-4-2 e nas dinâmicas que cada um destes sistemas pode ter, é que vai fazer a diferença. Eu penso que o jogo evoluiu naturalmente para aí. Quando eu digo que tivemos professores grandiosos, na realidade tivemos, porque eles já olhavam para isto mais à frente, e estou a falar em 2006 ou 2007. Portanto, há muito tempo que nós já pensávamos um pouco sobre isto. Hoje em dia é uma discussão que faz naturalmente algum sentido, e nós tentamos realmente que os nossos jogadores tenham em alguns momentos, essa capacidade. Se me perguntar, até aos dias de hoje já experimentámos 4 sistemas que fomos pondo em prática. Tínhamos isso quando no início me falou de laboratório. Sim, nós fomos tendo, os 3 fomos tendo sempre essa ideia de, isso nós, ou seja, porque muitas vezes, para um dia que a gente chega ao topo, estejamos o mais preparados possível, pode fazer sentido que quando não tem tanta visibilidade, quando eventualmente ou seja, andamos por umas divisões mais abaixo, a gente possa experimentar e possa não ter o impacto negativo que uma outra situação que não corra tão bem possa ter acontecido. E, portanto, nesse sentido, nós já vivenciamos todas, não tenho uma preferencial, quero jogar bem e, obviamente, quero ganhar. Nesse sentido, depois, em função daquilo que vão sendo as condições que nos vão sendo postas à frente, nós, em função disso, trabalhamos. Filipe, neste âmbito, qual é o peso estratégico naquilo que é a tua semana de treinos? Ou seja, depois de olharmos para o adversário, hoje em dia olha-se, como estamos aqui a falar, com grande rigor, independentemente do patamar em que se esteja, diga-se de passagem. Eu conheço algumas equipas que, por exemplo, estão na divisão da elite da Associação de Futebol do Porto, que trabalham como as melhores equipas do país. Têm o seu gabinete de observação, os seus analistas e estudam os adversários, e depois há treinadores que gostam muito de levar algumas coisas para a operacionalização de treino, outros nem por isso. Como é que olhas para isto? Bom, nós olhamos, ou seja, temos alguns exemplos conhecidos de treinadores que inclusive ganharam a Liga 2. Luís Castro, sem observar adversários, exatamente. Ou seja, estando sempre só preocupado com aquilo que era a sua equipa. No entanto, enfim, como uma série de jogadores que vinham num processo lá longo e que naturalmente, nesse sentido, é até eventualmente lógico, muito preocupados com aquilo só, que era a sua identidade de jogo, e que dessa forma procurar ser sempre melhores em função disso. Só não sei, eventualmente, é depois no processo de treino, alguns dos exercícios criados, sem dizer tudo aos jogadores, se não tinham ali qualquer coisa, não estariam presentes. Portanto, há outros treinadores que ligam bastante e passam a semana inteira a tentar estrategicamente onde é que vão ferir o adversário, não? Onde é que podem bater, onde é que se podem proteger, etc. E só focados nisso. Eu confesso que tenho sempre, ou seja, não consigo entrar por percentagens, porque vivemos dia a dia e porque vivemos jogo a jogo. Aquilo que eu faço é hierarquizar
no início da semana algumas questões que queremos ver melhoradas na nossa equipa, algumas que sentimos que podiam eventualmente já estar consolidadas e que estão a ser perdidas, e que eventualmente isso, portanto, olhamos para o jogo anterior e obviamente que olhamos para o jogo seguinte. Quando eu digo que olhamos para o jogo seguinte, é principalmente ir introduzindo em alguns exercícios algumas questões para que o jogador esteja o mais preparado possível para aquilo que nós sentimos que pode ser uma força do adversário, num ou outro momento, para, no fundo, tentarmos nos desencaixar daquilo que é daquilo que é a estrutura do adversário. Se o adversário até vier numa estrutura, porque há adversários que até jogam em dois sistemas diferentes, com algumas dinâmicas diferentes, e, portanto, nós procuramos sempre dotar a nossa equipa de respostas que depois, em função dos problemas que o jogo lhes cria, eles sejam capazes, naquele momento, porque podemos muitas vezes estar a contar que o adversário venha fazer um tipo de pressão com 3 homens na frente e pode eventualmente alterar e vir com 2, e sempre um bocadinho em função disso que nós trabalhamos. Pode vir um adversário que estamos a contar, e isso acontece. E na Liga Pro é muito normal, não é? Isso acontecer. Sim. Na segunda Liga acontece. Sim, e às vezes equipas que nós olhamos para o jogo, ou para vários jogos, e que nos últimos 10 jogos, eventualmente apresentam linhas de 4 e chegam ao nosso jogo e de repente tens uma linha de 5 pela frente. Portanto, tudo isso altera uma série de... Se a nossa equipa não tiver a capacidade de, na hora, perceber... Durante o treino, ou seja, por isso nós temos que ter a capacidade de olhar para o jogo e olhar para o jogo dessa forma em função também do que os adversários nos podem vir a criar, sem nunca perder aquilo que são as nossas ideias, porque acho que essas, ou seja, essa força coletiva é que vai fazer depois que as nossas individualidades acabem por emergir. É isto que eu tenho dito sempre, portanto, nós temos que ser verdadeiramente uma equipa, e ser verdadeiramente uma equipa é conseguir dominar tudo isto que o jogo nos provoca, e se formos verdadeiramente uma equipa, estamos sempre mais fortes depois das individualidades acabarem por sobressair, e portanto é um pouco dessa forma que eu olho, ou seja, trabalhar a nossa identidade sempre, em algumas nuances estratégicas em função de cada adversário, portanto, para estarmos o mais preparado para isso. Um adversário que, quando ganha a bola, imediatamente procura as costas da nossa linha defensiva, se calhar o posicionamento dos nossos equilíbrios no momento da perda terão que ser diferentes, o tipo de reação à perda poderá ter que ser diferente, reação à perda para ganhar, reação à perda para organizar, e em função disso ir procurando dotar, ou seja, a nossa equipa de ter a capacidade para poder responder a cada problema que os adversários nos vão causando. Estas ferramentas que se adquirem em treino, como disseste logo no início. Ora bem, 2 perguntas do público e depois 2 minhas para fecharmos. Uma do Gandrade, que foi logo no início, interessante. A tal forma que falavas de questionar os exercícios ainda como jogador, que te eram instruídos por outros, fez-te passar para um nível mais elevado, isto no que diz respeito ao conhecimento do jogo. Sim, nós olhávamos para os exercícios de uma determinada forma, nomeadamente antes confesso, de entrar na universidade. Depois de entrar na universidade, passámos a olhar de outra forma, como expliquei. Naturalmente que tantos exercícios que tive enquanto jogador, nós fomos refletindo sobre uma série de exercícios feitos e porque se eram feitos na altura, é porque essas pessoas também, principalmente os treinadores que fui tendo, foram pensando na melhor forma de treinar a sua equipa, e eu não fugindo à regra, tentando muitas vezes refletir sobre alguns exercícios que eram feitos e que eu gostava de os fazer, alguns que até me sentia muito bem quando os fazia, alguns que eu sentia que faziam de mim melhor jogador, principalmente para algumas tomadas de decisão, alguns exercícios que nós depois fomos conseguindo adaptar em função das nossas ideias, e portanto confesso que houve
alguns momentos enquanto jogador, não sei se outros ex-jogadores o fizeram, eu chegava muitas vezes a casa, alguns exercícios que gostava de fazer, nota. passava-os porque gostava, outros que não gostava, não os passava, mas os que eu gostava mais fazia. Por exemplo, posso dar aqui um exemplo, antigamente, e hoje em dia há quem defenda, há quem não defenda isso. A ideia, falava-se muito do treino de conjunto, era uma norma. E hoje em dia até havia um dia da semana específico, não é? Hoje em dia fala-se nos dias -2, -3, -4. Nós antigamente falávamos na quinta, na sexta, no sábado, portanto, quando os jogos eram domingo a domingo, quando não era, a gente ia ajustando. E, portanto, tudo isto no treino tem tido esta evolução. Será que é assim tão descabido? Porque há malta que se insurge um pouco hoje em dia contra isso. Sim. Eu passei uma vida inteira a fazer treino de conjunto à quinta-feira. Em alguns momentos, a equipa que o treinador achava que ia jogar, equipava com o equipamento de jogo. E os que o treinador achava que não iam ser titulares, equipavam com o equipamento de treino. Dentro da própria equipe, eram ideias. E eventualmente alguns campeoníssimos treinadores fizeram isso. Sim. Portanto, com isto não é estar aqui jamais a ser depreciativo com relação ao que é que seja. Mas será que é assim tão descabido, em alguns momentos, a nossa própria equipa realizar um momento de treino 11 contra 11? Será que é assim tão descabido, em alguns momentos, nós proporcionarmos à nossa equipa e aos jogadores momentos, quando se falava das antigas peladinhas? Será que é assim tão descabido nós não proporcionarmos alguns destes momentos aos nossos jogadores? Se calhar se todos nós estamos à volta do fenómeno, e principalmente quem jogou e quem joga, se gosta disto foi porque um dia deu um chute numa bola. Exatamente. E porque gostou, e porque eventualmente jogava a bola e gostava muito de jogar a bola com os amigos e gostava de jogar a bola. Será que nós, no nosso processo de treino, mesmo que profissionalmente, não possa fazer sentido em alguns momentos darmos alguma liberdade aos nossos jogadores para se divertirem, para jogarem, para fazer uma pelada, para fazer um 11 contra 11? É só algumas questões que eu às vezes faço as minhas reflexões com a minha malta, com a equipa técnica, e que é dessa forma que nós vamos crescendo sempre em função disso. Será que faz assim tão pouco sentido quando queremos trabalhar a velocidade, ou no dia de velocidade, fazer a velocidade integrada em algumas ações de jogo, ou fazer a velocidade só de forma analítica? É isto que eu muitas vezes ponho para pensar. Portanto, este tipo de exercícios, para responder concretamente à questão, eu, pelo menos, quando jogava, sentia-me bem quando, com alguns treinadores, fazia de forma velocidade, de forma analítica. Sentia-me bem fisicamente, sentia-me mais disponível no dia a seguir. Será que é assim tão grave? E, portanto, eu acho que nesse sentido, nem sempre nem nunca pode estar aqui presente. E quando se tenta catalogar tudo, há ideias para tudo, era como aquela história de levar o pessoal até à praia ou até à mata e era mais treino mental do que outra coisa, mas depois aparecia sempre alguém a dizer, mas isso faz mal à parte fisiológica, não é? Mas esquecem-se que há outras coisas que se treinam também, e às vezes leva-se o pessoal à praia e está-se a ter um rendimento tremendo porque eles desanuviam, porque se sentem felizes, porque estão divertidos, e isso tem muito peso numa equipa de futebol. Mas pronto, lá está. Se tentarmos catalogar e rotular tudo, queremos fazer disto matemática, e o futebol não é matemática. Felizmente, atenção, felizmente. Sim, há outra questão, por exemplo, que diz respeito à quantidade de folgas que se dá. Também. Ou a quantidade de treinos que se dá. Isso a seguir ao jogo, se não a seguir ao jogo. Portanto, é que nós, quando jogava, eu pelo menos quando jogava, é outra reflexão, e já que estamos aqui numa de partilha, será que muitas vezes chegávamos assim tão disponíveis no dia de jogo? São tudo reflexões que eu acho que são importantes fazer. Será que não faz sentido nós pensarmos porque muitas vezes às vezes parte até das próprias direções, acham, tem que treinar. Sim. Será que não faz trabalha sentido pouco não treinar, se não estiver sempre a treinar, não? Será que não faz sentido hierarquizar a coisa de forma a que a equipa tem que chegar fresca ao jogo? Exatamente. Tem que chegar disponível. Como é que nós o fazemos depois?
Acho que isso Tem que se encontrar o tem que, modelo, ser, não é? tem que se ir encontrando em base de muita reflexão, muita tomada de decisão também da nossa parte. Penso que, para tentar responder um bocadinho mais de forma Sem mais dúvida, sem dúvida. Eu fizeste-te lembrar agora, Filipe, eu tive também um presidente uma vez que viu um treino que foi só 1 hora e 5, estava assim preparado e ele chamou-me, né, o diretor desportivo, para dizer, pá, vê lá se falas com o Mister, que eles têm que trabalhar mais, estão a trabalhar muito pouco e depois chegamos esse fim de semana e ganhamos 3-0. Eu disse, está bem, presidente, isto às vezes as coisas vão muito para além da coisa, tem que treinar 1 hora e meia ou 2 horas, ou etc. Portanto, isto tudo faz parte da paixão que nos move também, e por isso é que é tão interessante. Antes de fecharmos, o Ricardo Silva estava-te aqui a perguntar se sentias que estavas a seguir um projeto do Vasco que se abra, ou se era o teu próprio, mas tu próprio já disseste, até que tiveste construído uma equipa praticamente nova, portanto, há realmente uma matriz, já falamos disso, no que é o perfil de treinador, mas há o Vasco que se abre e agora há o Filipe Cândido. Sim, nesse sentido, nós até pela perda de praticamente ficaram 2, 3 jogadores da última equipa, e portanto, quando se perde 80% de uma equipa, nós contratámos 17, 18 jogadores. Quando se contrata tanto, portanto, é uma equipa completamente nova. O projeto penso que não será do Vasco, e eu conheço o Vasco, sou obviamente amigo dele. É do Mafra, não é? O projeto do Mafra. Exatamente. Portanto, aqui é uma ideia de Mafra, e que nós neste momento vestimos a pele de Mafra, temos o convento ao peito, e é dessa forma que vamos procurar trabalhar todos os dias, com todas estas ideias que eu fui tentando partilhar aqui também um pouco convosco, que é muito a minha forma de estar, e ao mesmo tempo é um pouco a forma de estar também do próprio clube, e é sempre com base nestas ideias que eu fui falando, que vamos procurando caminhar dia a dia, jogo a jogo, sabendo que vai ser uma dificuldade tremenda. Nós iniciámos muito bem, mas temos essa certeza, porque sabemos da dificuldade, da qualidade dos treinadores e dos jogadores desta liga. Sabemos que praticamente todas as equipas se reforçaram com muita força, com muitos jogadores, e portanto nós vamos ter que estar mesmo muito, muito vivos, muito despertos para todas as dificuldades que ainda aí vêm. Obviamente, se me perguntam se foi bom começar desta forma, claro, mas temos os pés assentes na terra e sabemos de todas as dificuldades que aí vêm, mas que tudo iremos fazer o que está ao nosso alcance para estarmos à altura de todos os desafios que vêm pela frente. Ora bem, última pergunta do público e depois a última minha. O Gonçalo Sousa já pergunta aqui há algum tempo se não apareceu já a oportunidade da Primeira Liga, e não aparecendo, com todo o respeito pelo Mafra, diz ele, mas se não apareceu logo a oportunidade de ir para a Primeira Liga, porque ele entende que o Filipe já estava pronto para dar esse salto de imediato, e se colocas isso como objetivo com um prazo para ti, ou se não pensas nisso neste momento? Não, eu não vou. Eu, quando iniciei, eu vou fazer exatamente o mesmo. Nós vamos fazer exatamente o mesmo quando iniciamos. Entrei no Mafra, arregacei as mangas, vamos trabalhar muito, mantermos-nos humildes e cientes da nossa realidade, da realidade do nosso clube, procurando sempre dessa forma ir passando uma imagem de uma equipa que trabalha, que tem ambição, de uma equipa que quer jogar bem para ganhar, e como eu disse, não me esquecendo daquilo que foi o início do nosso trajeto, e o que é que nos fez chegar até aqui, não me vou esquecer, jamais, e é isso que procuro aqui todos os dias. Obviamente, nós temos que ter uma visão, nós temos que, quando temos um caminho, um trajeto, temos que ter uma luz que nos guie, e se comecei no Campeonato de Portugal a treinar em meio campo, e muitas vezes a treinar às 8 da noite, à hora de jantar, às vezes com 10 jogadores, foi sempre com uma perspectiva de poder melhorar. Quando entro no Salgueiros foi nessa perspectiva, pensei que pudesse ter outro tipo de condições, que na realidade depois também não tivemos, mas com essa perspectiva de poder chegar do Poleiria, com essa perspectiva também.
vim para o Mafra com essa perspectiva também, mas sinceramente aquilo que... Porque o futebol é o momento, e eu sei um pouco disso, o futebol é o momento. Agora estamos bem, vamos fazer para nos manter bem o máximo tempo possível. Obviamente que olho para cima, tenho que olhar para cima para fazer bem no presente. Eu acho que é um bocadinho isto que é a minha forma de ser, de estar, e não vou alterar nenhum milímetro nesta forma de estar, nesta postura. E, portanto, quero muito ganhar no Mafra. É a única coisa que eu quero é ganhar o próximo jogo. Vai ser já um jogo muito difícil para a Taça. Por mais que as pessoas possam achar o Fontinhas é de alguma forma um presente envenenado. Porque pelo nome toda a gente pode achar que o Mafra vai chegar e tem lá o Agatão também, que é tem um treinador experiente, tem uma equipa que o ano passado era praticamente toda do Praense e que era só um dos grandes candidatos a subir para esta liga. E, portanto, para mim é um presente envenenado, mas é o jogo que eu mais quero ganhar, é o próximo. E é dessa forma, olhando obviamente para cima, mas querendo muito, muito, muito ganhar no Mafra. O Mafra é que apostou em nós, e portanto acho que o Mafra tem que merecer esse nosso respeito, essa nossa humildade, de estar aqui de corpo e alma e sem pensar em mais nada, única e exclusivamente vencer o próximo jogo. Vencer o próximo jogo. Filipe, vamos fechar com algo que tínhamos falado também em off, que é totalmente merecido. Recordar o grande Dito, o senhor Dito, o sorriso do Dito. Tens uma história bonita para nos contar de alguém que te marcou, esteve contigo no Salgueiros, no Felgueiras, e tu viveste por dentro daquele grande sorriso que nós falamos, quem viveu com ele. Obviamente que os bons partem cedo demais, sempre, mas nestas alturas o importante será recordar realmente o grande homem que era e que te marcou também. Sim, o Dito foi meu treinador no Salgueiros e foi alguém também que me marcou, principalmente pela sua forma de estar, pela pessoa que era, pela amizade que tínhamos, e foi uma tristeza muito grande. Foi uma tristeza mesmo muito grande. A história que eu tenho baseia-se também um pouco naquilo que foi uma leitura que eu fiz nessa altura, de um artigo do Zé Manuel Delgado, na Bola, que foi colega dele no Benfica, e que de alguma forma, há uma altura que diz que muitas vezes nós perdemos demasiado tempo com quem não merece e com alguns idiotas, qualquer coisa desse género, e que de alguma forma depois vemos partir alguém que na realidade era a pessoa que era, e isto para dar o exemplo do sorriso fácil que ele tinha. Posso contar aqui uma história com ele, e eu quando tinha 19 anos, nós às vezes tínhamos alguma irreverência, num Salgueiros Académica, e nós estávamos até a perder esse jogo, e há um momento que eu sofro um penalti na área, como é óbvio, né? Se fosse fora da área não era penalti, mas sofro um penalti, e como a bola fica perto de mim, quando caí agarrei a bola, e não era eu que batia, não era eu, longe de bater os penaltis com 19 anos, na altura do Salgueiros, e era o Abílio que batia. Mas eu agarrei na bola, e com aquela idade, olhei para o banco, sou eu que bato, e ele acreditou muito na minha enfim, confiança, que depois veio-se a resultar negativa, porque foi dos poucos penaltis que falhei, mas falhei aquele penalti, uma defesa do Pedro Roma na altura. Acabámos por não perder esse jogo e empatámos. No entanto, eu ia com aquele sentimento de alguma frustração e, bem, vou levar uma ganda dura, porque armei-me aqui um pouco esperto. O treinador até me deu, podia dizer, não és tu que bates, é outro, e o Dito, como era aquela pessoa fantástica que era, no fim, quando eu penso que ele me vai dar uma ganda dura, eu passo por ele, olhei para ele e o Dito sorri quando eu passo, dá-me aquele chute assim no rabo, assim como quem é o miúdo. Quiseste brilhar e acabaste por me lixar. Mesmo assim, ele teve a capacidade de dar-me um sorriso, numa altura em que eu se calhar achava que vou levar aqui uma dura pelo momento, mas portanto isto diz bem da pessoa que era, e depois de tudo aquilo que nós ao longo dos anos, as vezes que nos encontrávamos, fomos tendo. Era uma pessoa que eu gostava bastante, tinha uma estima muito grande por ele.
e foi uma perda muito grande. Irreparável, como eu dizia, os bons vão sempre ser demais, fica aqui, e não há maneira melhor do que esta de fechar a falar de um grande senhor, também depois desta hora e 50, quase 2 horas, e obrigado por isso, Filipe, foi um enorme prazer, obrigado pela partilha, pela forma aberta como o fizeste, e por teres aceito o convite para estar aqui hoje. Nada, eu é que agradeço, penso que mais uma vez digo do que disse no início, portanto, obviamente que nós muitas vezes é através da partilha das nossas vivências, do nosso conhecimento que vamos crescendo, que vamos evoluindo. Se eventualmente há alguns anos atrás não havia uma partilha tão grande, tão aberta por parte de toda a gente, hoje em dia até com as redes sociais, com tudo aquilo que está ao nosso alcance, acho que isso é possível, e penso que não faz, ou não tem problema nenhum nós partilharmos, porque eu acho que depois o que faz a diferença é o que os olhos e as nossas cabeças veem e fazem no dia-a-dia. Nós partilhamos estas vivências, estas experiências, obviamente já ouvi também muito de muitas outras pessoas, até de um nível, que estão neste momento num nível muito, muito superior, e portanto penso que não podia ser de outra forma, pelo menos da minha parte. Muito obrigado, Filipe, boa noite, que continuas um excelente trabalho, eu sou daqueles que te quero ver também na Primeira Liga e assim sei que vai acontecer. Um abraço também para a tua equipa técnica, para o Helder, para o Pedro, para toda a gente que te acompanha, para o Presidente Cristo, que continua também a ser esse exemplo do futebol português que bem precisa, e corra tudo bem e estaremos em contacto. Obrigado, boa noite. Obrigado. Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down